Olá, estudante do PEJA. Eu sou a Teacher Margarete. Eu sou professora de inglês do PEJA. Você fala inglês? Não? Tem certeza? Muitos alunos, quando sabem que vão ter aula de inglês, ficam muito nervosos, até com um pouquinho de medo, né? Eles dizem assim, eu não sei nada de inglês, eu não sei inglês. E isso não é verdade. Na verdade, nós já falamos inglês no nosso dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está querendo perder peso, você está fazendo uma dieta, que tipo de refrigerante que você escolhe quando você vai comprar? Um light ou então um diet, não é isso? Com pouco açúcar ou sem açúcar. Quando você vai comprar uma calça comprida, por exemplo, você provavelmente prefere as calças jeans. E quando você vai comprar essa calça jeans, provavelmente você vai comprá-la num shopping. Você percebeu como você fala inglês todos os dias? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Então, nós temos as palavras light, diet, jeans. E onde que a gente compra a calça comprida? No shopping. Mas além dessas palavras em inglês que nós usamos aqui no Brasil, existem muitas outras palavras em inglês que são muito parecidas na língua portuguesa e algumas são até mesmo iguais na língua portuguesa. Nós chamamos essas palavras de palavras cognatas ou palavras transparentes. Aqui na nossa aula a gente vai adotar o termo palavras transparentes. Vamos ver algumas dessas palavras transparentes? Bom, aqui nós temos algumas palavras transparentes. Será que elas são difíceis? Vamos ver se você consegue entender. Essa palavra aqui, important. Tá olhando a grafia dessa palavra? A grafia é a forma como ela é escrita. Parece com que palavra em português? Importante, não seria isso? Só falta uma letrinha aqui. Não se preocupe com a pronúncia. O nosso foco na nossa aula de hoje é a grafia, a forma como a palavra é escrita. Student. Você é um student. Estudante, não parece com português? A próxima agora é uma profissão. Dentist. Dentista, isso mesmo. Para ser igual ao português, só falta a letra A aqui no final. Mas se você encontrar essa palavra num texto, você não vai reconhecer? Excellent. Isso é o que a sua professora diz quando você acerta o seu exercício, não é isso? Que palavra em português é essa? Excelente. E essa agora, gente? Idêntica. Isso que está em inglês ou está em português? Está nas duas línguas. O que muda? Só na hora da fala, porque na escrita, na grafia, ela é igualzinha. E para terminar, mais uma palavra em inglês que é idêntica ao português. Envelope é a pronúncia em inglês. Em português, é envelope. Então, se você encontrar essas palavras aqui no texto, você não vai conseguir reconhecer? Nenhum problema. Viu como é que as palavras transparentes ajudam a gente a entender os textos em inglês? Agora, vamos ver algumas imagens no computador? Que praia é essa? Você conhece? Se você falou Copacabana, você acertou. É importante você saber que quando você lê um texto em inglês, você não precisa saber do significado de todas as palavrinhas que aparecem ali. Isso não vai prejudicar a sua compreensão. Você já percebeu que até mesmo quando a gente lê alguns textos na nossa língua, na língua portuguesa, podem aparecer palavras que nós não sabemos exatamente o que elas querem dizer? Um exemplo, se você for ler um texto de medicina escrito na língua portuguesa, certamente aparecerão termos médicos que nós não sabemos o que é. Mas isso vai dificultar a compreensão do texto? Não. Você vai pular essas palavras que você não conhece e você vai continuar a sua leitura. Você terá uma compreensão daquele texto. Vamos fazer a mesma coisa. Ao invés de você se preocupar em saber o significado de todas as palavrinhas que aparecem ali, você vai focar nas palavras que você conhece ou nas palavras transparentes. Muda o foco, tá? Ao invés de pensar no que você não sabe, você vai pensar no que você sabe. Vamos agora ler o primeiro parágrafo do nosso texto.
Vamos focar nas palavras transparentes, tá certo? Affectionately known by the population as Princess of the Sea, a popular song of the Brazilian João de Barro, Braguinha, and Alberto Ribeiro, Copacabana Beach is located in a district of the same name in the south of Rio. Então, aqui na nossa primeira linha do parágrafo, nós temos a palavra population. Você está vendo? Essa palavra parece com o quê em português? Se você falou população, você acertou. Logo depois a gente tem Princess of the Sea. Princess, isso mesmo, princesa. Copacabana é a princesa do mar. Logo depois nós temos uma palavra idêntica na língua portuguesa. Qual é? Popular. Tá vendo? Mais uma palavra que em inglês se escreve igualzinha a português. Logo depois nós temos uma nacionalidade, Brazilian. Que nacionalidade deve ser essa, gente? João de Barro. Qual é a nacionalidade do João de Barro? Brasileira. Viu como Brazilian parece com brasileira? E o nome João de Barro, como ele era conhecido? O apelido dele era Braguinha. Depois tem Alberto Ribeiro. Você viu que os nomes em inglês não mudam? Eles continuam iguais. A gente não muda nome próprio. Se você é Maria no Brasil, você vai continuar sendo Maria em outro país de língua inglesa. A outra frase agora. Aparece a estrela da nossa aula. Copacabana. Viu? Nome próprio. Se escreve idêntico. Que outra palavra aparece aí nessa frase? Located. Copacabana está localizada. Localizada. E logo depois vem a palavra name. Name parece com nome. Isso mesmo. Eu digo, my name is Margarete. Meu nome é Margarete. E aí, o local onde Copacabana está localizada. Em que cidade? Rio. Aqui é a forma curta, nós não colocamos Rio de Janeiro, apenas Rio. O próximo parágrafo começa com Copacabana. Nome próprio, continua igual. Copacabana has bike racks, bike paths, kiosks, hotels, bars and restaurants, frequented both day and night. It also has 2 military forts, one at each end of the beach, with panoramic views open to visitation. Agora pensa aí, o que tem no calçadão de Copacabana? Vamos pensar? Começa com a palavra kiosks. Olha só, a grafia é diferente em inglês, mas a pronúncia é a mesma. O que são quiosques? São os quiosques, não é isso? Aquele lugar onde você pode comprar sanduíches, sorvete, refrigerante. Depois, o que mais que tem no calçadão? Hotels, em português, hotéis, não é isso? Tem diferença? Nenhuma. Continuando, mais uma coisa que tem no calçadão, bars, que em português são os bares, viu? Igualzinho. E também tem restaurants. Você viu como a palavra restaurantes em inglês é praticamente idêntica? Esses bares, hotéis e restaurantes, eles são o quê? Frequented. Eles são frequentados, certo? Quando que eles são frequentados? Day and night. Não são palavras transparentes, mas certamente você conhece a palavra night. Os adolescentes costumam falar assim, sábado eu vou para night. O que quer dizer isso? À noite, não é isso? Vai se divertir à noite. Day e night são opostos. Nós temos a noite e nós temos o dia. Day, dia, night, noite. Continuando, olha a próxima frase. Military forts. Olha só, vamos mudar aqui a ordem. O que são forts? São os fortes, não é? Aquela construção militar. Copacabana tem 2 fortes militares, quem já foi lá já sabe, né? Em um lado tem o Forte de Copacabana e no outro extremo tem o Forte do Leme. São esses fortes que estão sendo citados aqui no texto, né? Panoramic. Panoramic. O que é panoramic? Panorâmico. É a vista
panorâmica. Se você está nos Fortes, a vista que você tem de Copacabana é linda, é uma vista panorâmica, né? E continuando, aparece open to visitation. Visitation, visitação, isso mesmo. Agora, nós vamos observar mais uma imagem. Olha só que imagem linda que você tem de Copacabana. Que parte da praia é essa? O calçadão. Como é que ele é pavimentado, né? São pedras portuguesas pretas e brancas. E elas formam o que, gente? Elas formam um mosaico. Quando você vai juntando as pedrinhas para formar um desenho, esse desenho é chamado de mosaico, né? Qual é a forma do mosaico? É a forma de ondas. Se você prestar atenção lá no seu canto esquerdo da imagem, tem uma faixa pequena de asfalto. O que é aquilo? Aquilo ali é o lugar onde as bicicletas podem passar. Você não pode colocar a bicicleta junto com o pedestre para evitar acidente. É a ciclovia. E agora, nós vamos para o último parágrafo do nosso texto. This fascination also goes by the beautiful boardwalk of Atlantica Avenue in black and white Portuguese stones, which form a beautiful mosaic wave form, inspired by the Lisbon boardwalk and used by Roberto Burle Marx on the beach. They have great infrastructure of hotels and kiosks that attracts tourists worldwide. Esse parágrafo fala do calçadão. Nós acabamos de ver a imagem do calçadão de Copacabana. E ele começa com uma palavra muito bonita, fascination. Fascination parece com que palavra em português? Fascinação. E o calçadão, ele fica localizado onde? Em que avenida, em que rua? Tá vendo ali Atlantica Avenue? Atlântica, com certeza você sabe o que é. E Avenue? Avenida. Avenida Atlântica é onde o calçadão está localizado. E aí, lembra das pedras que eu falei para vocês? São pedras portuguesas. Olha aí essa palavra, português. Quase igual a portuguesa, não é isso? Português. Stones. O que é stones? Não é uma palavra transparente, ela não se parece com português. Mas se ela está ao lado de uma palavra que nós conhecemos, é mais fácil da gente identificar, não é? Que tipo de pedra que é feito o calçadão? Pedras portuguesas. Portuguese stones. Stones, então, são pedras. Essas pedras portuguesas fazem o quê? Elas formam. Tá vendo aí o verbo form? Muito parecido com o português, não é? Elas formam o quê? Elas formam um mosaico. Mosaic, tá vendo aí, ó, a palavra mosaico, praticamente idêntica ao português. E esse mosaico, ele tem a forma do quê, gente? Olha só, lembra do que tem na praia, no calçadão de Copacabana? Tem a forma de onda. A palavra wave significa onda. Continuando, inspired. Parece com que palavra em português? Se você falou inspirado, você acertou. Inspirado em quê? Nós temos Lisbon. Preste atenção, essa palavra está no meio de uma frase e ela começa com letra maiúscula. O que isso significa? Significa que é um nome próprio, não é isso? No meio de uma frase, uma palavra com letra maiúscula é um nome próprio. Nome próprio pode ser nome de pessoa, pode ser nome de lugar. Nesse caso, é o nome de um lugar. Lisbon. Faz lembrar alguma cidade? Lisboa. Sim, Lisboa, a capital de Portugal. Em inglês, Lisbon. Então, ele está dizendo que foi inspirado num calçadão lá de Lisboa, o nosso calçadão aqui da praia de Copacabana. Vamos para outra linha. Used. Used parece com o quê? Usado, não é isso? Foi usado por quem? Roberto Burle Marx. Aliás, o Roberto Burle Marx, ele foi um arquiteto muito famoso que fez obras lindíssimas, inclusive o Parque do Flamengo. Nome próprio. Lembra que eu falei para vocês que o nome próprio não muda, continua igual? Vamos agora para a última frase do parágrafo.
Infrastructure parece com o que em português? Infraestrutura. Sim, no calçadão. Infraestrutura de quê? Olha a palavra que vem depois. Hotels and kiosks. Hotéis e que mais? Quiosques. Agora, esses hotéis e os quiosques, o que eles fazem? Eles atraem o quê? Tourists, atraem turistas. Nesse pequeno parágrafo, quantas palavras transparentes nós podemos encontrar? E aí, se você focar a sua atenção só nessas palavras, você já vai ter uma compreensão geral do texto, no que esse texto quer dizer. Você viu que mesmo sem saber o significado de todas as palavras em inglês que aparecem no texto, você conseguiu ter uma compreensão geral desse texto que fala de Copacabana? Então, não é necessário, não é preciso você procurar todas as palavras de um texto em um dicionário. Você pode usar as palavras transparentes, que elas vão te dar uma compreensão geral. Se você quiser, depois você pode ir ao dicionário para procurar as palavras que você não conhece e que não são transparentes. Isso é uma boa forma de você aumentar o seu conhecimento em inglês. Na aula de hoje, nós falamos sobre as palavras transparentes. São aquelas palavras em inglês que são muito parecidas ou até mesmo idênticas na sua grafia na língua portuguesa. Elas podem ajudar muito a você na leitura de qualquer texto em inglês. Da próxima vez que você for ler o manual de um aparelho, que você for ler qualquer texto em inglês, lembra disso. Em primeiro lugar, o que você conhece. Você não foca no que você não conhece, não é? Dá um medo. Você pega um texto em inglês, vê aquele monte de palavra desconhecida, você tem medo de não entender. Mas se você começar a leitura lembrando disso que eu estou te falando hoje, foca nas palavras transparentes. Tudo ficará mais fácil. Combinado, então? Até a próxima. Bye!